I'm giving you all of me, but honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, but I need you to show me how to let go of all the fears. If I go too far, will you still be here? But now that I've known you for years, I know who you are, I know that you're here. I'm giving you all of me, but honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, and I need you to show me how to let go of all the fears. If I go too far, please still be here. Now that I've known you for years, I know who you are, I know that you're here. I surrender all. It's whatever you say, God. It's whatever you say, God. I surrender all. It's whatever you say, God. It's whatever you say, God. I'm giving you all of me, but honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, and I need you to show me. Wonder where I've been chasing rainbows, no thunder, no lightning. I'm out of the hiding places that I've been. So long as me, Lord, let freedom reign, and the melodies sing, that I got joy, peace, and love, I'm free again. Let freedom reign, and the melodies sing, that I got joy, peace, and love, I'm free again. Freedom. I've been lost inside a haze with you, thinking back when summer days were new. Those hard, second trials, those days are over. Those days are over. That I got joy and peace and love, I'm free again. The freedom reign, and the melodies sing, that I got joy and peace and love, I'm free again. Freedom reign. I've been staring at the timeline, missing the horizon and the sunrise. I've been staring through my mind's eye. If a look could kill, then I just died 1,000 lifetimes. I've been thinking about them better days, sitting under sun rays, sitting under freedom reigns. I can feel a change. I've been leaving cells in my pain. I just wanna feel again. You ever seen a lame man walk? There's this power in the pain, then refrains of the thought. And even if they chain me down, I got freedom running through my veins now. Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à Deeper Week 2021. Nosso tema deste ano é Essência e eu estou muito alegre de ter você conosco aqui nessa sessão da sexta-feira. Hoje, em especial, teremos um Table Talk, um tempo de conversa entre a nossa pastora Marlene Sena, teóloga, pastora há muitos anos e tem feito um trabalho muito lindo, especialmente com mulheres, e também
nossa amiga Ana Paula Porcino, uma psicóloga cristã, que tem sido usada por Deus para, na sua área profissional, trabalhar e ser excelência e ser uma boa profissional, mas também ministrar aos nossos corações, unindo a palavra de Deus e a ciência. E eu tenho certeza que nesse tempo que nós teremos agora de conversa, um tempo onde você vai poder ouvir e aprender como lidar com as suas emoções, com o seu emocional, como técnicas e o que a palavra de Deus também diz sobre isso. Eu sei que você vai ser abençoado, assim como eu. Então eu quero te convidar a mandar a live para seus amigos, para suas amigas, seus familiares. Assista aí no seu celular, curta, comente, compartilhe. Também aí na tua televisão, se você puder, na sua Smart TV pelo YouTube. E vamos juntos nesse dia louvar e adorar a Deus e aprender mais dele. Se você pode, feche os teus olhos. Pai, nós queremos orar neste momento, entregando essa sessão ao Senhor, esse tempo de conversa, esse table talk, que a tua palavra seja o nosso guia e que o Senhor nos ensine, que o Senhor molde nosso coração e nos fortaleça em Ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E não se esqueça, a Deeper Week, você mais profundo em Deus. Olá, eu sou pastora Marlene Sena, estamos aqui na Comunidade Apostólica de Curitiba. Estamos introduzindo a 21ª edição do Deeper Week com o propósito de irmos mais profundo em Deus. E neste ano nós vamos estar abordando a temática da essência de Cristo. Aquilo que é mais importante, aquilo que está no centro, aquilo que é o principal de Cristo e também para nós, para as nossas vidas. Então, dentro dessa temática, nós queremos trazer uma abordagem muito importante para que nós possamos analisar. E eu convido você a dedicar alguns minutos agora para estar ouvindo, estar participando conosco deste tempo muito especial, muito gostoso. Dentro da teologia, nós temos um conceito que diz o seguinte: o humano não consegue chegar na divindade sem passar pelo próprio humano. Assim também como a divindade não chega até o humano sem passar pelo próprio humano. Ou seja, essa máxima está falando acerca de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Jesus se fez o Deus, a divindade, que se fez homem, se fez humano, e esteve no meio da humanidade, para então levar novamente o humano à divindade, a Deus. Então, só é possível chegar a Deus através do homem, Jesus. Isso é uma verdade muito tremenda, que também nos arremete a quê? Que o homem também não consegue chegar em si mesmo, se não for através da divindade, se não for através de Deus. Isso também nos arremete à máxima do cristianismo, da nova aliança, através de Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, como que nós vamos amar o próximo quando nós mesmos ainda não aprendemos a nos amar? Quando nós mesmos ainda não aprendemos a ir mais profundo em Deus, que é aquele que vai nos levar a conhecer a nós mesmos e a conhecer ao próximo, e através desse olhar de Deus, podemos então olhar para nós e olhar para o próximo. E nós observamos essa grande dificuldade, principalmente agora, nesse tempo que ainda estamos vivenciando toda essa mudança em todo o mundo com relação aos comportamentos, com relação a essa questão da pandemia, que nos levou para estarmos dentro de quatro paredes, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente muito mais restrito, e obrigatoriamente também nos levou para dentro de nós mesmos. E talvez tenhamos visto e encontrado algumas coisas que nos colocou a pensar. Dentro dessa temática, nós queremos, com muita alegria, ter conosco nessa conversa a psicóloga Ana Paula Porcino Pellens, nossa amiga,
Louvamos a Deus por tê-la conosco. Ana, seja bem-vinda. Queremos compartilhar com você essa abordagem teológica, mas também trazer os princípios da psicologia, da psique humana, para que nós possamos entender um pouquinho mais, Ana Paula, como é que nós vamos olhar para dentro de nós, esse autoconhecimento, como é que nós vamos nos conhecer para, então, podermos conhecer mais as pessoas que estão próximas de nós, né? E também o nosso próprio relacionamento com Deus. Como é que eu vou mais profundo em Deus se, às vezes, eu estou perdida em mim mesma? Então, o nosso convite para você, Ana, é para que nós possamos abordar um pouco essa temática e, de alguma forma, colaborar com os nossos ouvintes, com aquelas pessoas que estão conectadas conosco. Seja bem-vinda, Ana. Agradeço o convite. Eu tenho muito carinho pela sua vida, pela sua família. Tenho muita gratidão, como eu falo muito. Gente, ela me conhece desde, criança, dos meus 9 anos, conhece a minha história, a minha vida. E eu tenho muita gratidão também pelo carinho e o cuidado. E falar sobre este tema alegra o meu coração, porque eu trabalho muito com essa temática do autoconhecimento. E uma frase que eu gosto muito de falar: quando eu olho para dentro, eu mudo fora. Né? E tem uma frase de Jung que diz bem assim, que quem olha fora sonha, mas quem olha dentro floresce. E muitas vezes as pessoas esquecem de olhar para dentro. Como assim, Ana? Como é olhar para dentro? Quem é você? O que você gosta? É uma brincadeira simples, mas há quanto tempo você deixou... A palavra correta é o seguinte: o que você gosta de fazer e não faz? Ou o que você gosta de fazer e não faz, e o que você não gosta e faz. Então, às vezes, a gente troca, a gente fica fazendo muito mais coisas que a gente não gosta de fazer, que não gostamos de fazer, para agradar o outro, para fazer para o outro, e esquecemos de nós. E quando a gente olha para dentro, a gente começa a descobrir verdadeiramente quem nós somos, o que eu gosto, aquilo que é desconfortável, o que me faz, quais são as sensações corporais, porque nós temos também que olhar sobre outros pontos muito importantes. O pensar, porque nós temos um pensamento, mas nós também temos emoções, que vai gerar sensações em nosso corpo. Então, o que é importante? Olhar para dentro é a gente investir tempo para a brincadeira de tirar as máscaras. Quem verdadeiramente você é. E o que aconteceu com a humanidade? Nos últimos anos, né, a humanidade ficou muito na filosofia de realizar, conquistar. Então, eu não tenho tempo para nada, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso. E algumas coisas foram deixando de lado, como o relacionar consigo mesmo. Então, houve o aumento da depressão, da ansiedade. Nos últimos 10 anos, a ansiedade aumentou muito. E agora a depressão mais ainda. Inclusive nas crianças, né, Ana? E muito. As crianças hoje estão sofrendo diante da pandemia, que elas não podem ter a liberdade de serem elas. Né? Brincar, correr, gritar. Se você dentro do apartamento, se você grita, é chamada a atenção porque vai incomodar o outro. Então, está retendo muito. E a questão é que as pessoas precisam recomeçar a reaprender a olhar para dentro. Ao olhar para dentro, nós vamos conquistar o equilíbrio. Porque tudo aquilo que a gente vai guardando, o corpo vai reagir, o corpo fala. Então, nós precisamos trabalhar, sim, também essa questão do autoconhecimento, reencontrar com a gente. E como a gente faz isso, talvez... E por que fazer isso, né? É a importância disso, né, Ana? Dentro desse contexto que nós estamos colocando aqui. Qual é a importância desse autoconhecimento? O porquê eu preciso realmente fazer esse caminho? Porque as pessoas deixaram de expressar os seus sentimentos estão adoecendo devido às dores, traumas, perdas, frustrações. Então, assim, fica difícil de eu me expressar.
Então, é mais fácil eu guardar. Me calar, né? Então, eu me calo e vou reagir de qual forma? Eu vou trabalhar mais, por que eu vou dar importância para isso? Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer mais tal coisa. Mecanismos de fuga, né? De escape, então, seria. E através desses mecanismos de fuga, de escape, é uma forma de se autoproteger. Às vezes, nós queremos nos proteger inconscientemente. Só que, às vezes, esse proteger acaba se tornando em excesso. Porque todos nós temos sentimentos. Nós temos a tristeza, nós temos a alegria, nós temos a raiva. O problema é quando sai do controle, o excesso. O excesso. Aquele filme Divertidamente, que é um filme infantil, ele é tão rico para nos ensinar que não tem como viver só na alegria e não tem como viver só na tristeza. A tristeza em excesso paralisa, gera desânimo. Então, a tristeza em excesso está ligada ao quê? A uma dor, a um desconforto, que talvez não tenha sido resolvido. Há uma falta, né? Faltou trabalhar, faltou processar, faltou receber, faltou acolhimento, e isso somatizou e nos levou a uma situação de doença. É isso? É o excesso. Ok. Que vem o excesso. E essa questão do adoecer, da tristeza, pode estar ligado a alguma dor. Um exemplo, nós temos a tendência de culpar o outro. Eu estou assim porque aconteceu tal coisa. A culpa é do outro. Né? Lá no meu site até tem um artigo que eu falo muito sobre a culpa. Depois nós vamos colocar os endereços, né, para você se comunicar com a Ana Paula, tá? Mas a questão é porque eu falei agora da culpa, porque lá eu falo sobre o ciclo de desconforto da culpa. Né? Então, quando a gente tem e eu estou pegando aqui só um pedacinho, se você quiser aprofundar mais, você pode ir lá, é a questão de, a gente com as dores, nós começamos a ter mais ódio, algumas vezes, raiva. Irritabilidade. E detalhe, minutos de irritabilidade, o corpo padece durante muito tempo. Uau, olha, fica a dica então, hein, pessoal? Tem estudos que comprovam que, dependendo das pessoas, ficam 26 horas aquelas tensões dentro do corpo. Ou seja, Ana Paula, depois de um momento de irritabilidade, de irritação, de ira, de raiva, eu posso sofrer metabolicamente e emocionalmente até 26 horas depois Pensando naquilo. Porque processando o cérebro, aquilo. Porque houve uma situação que gerou uma reação no corpo. Essa reação é biológica, né? Biologicamente, mas também teve uma questão no pensamento. Uau. E você não fica pensando aquilo, aquela pessoa, se eu fizesse isso, você fica pensando, pensamentos acelerados. E o nosso pensar, quando nós estamos preocupados, a gente vai liberando os hormônios de tensões, cortisol, entre outros. Então, isso aumenta as tensões de estresse. Aumentando as tensões de estresse, gera o quê? Desconfortos, dores de cabeça, dor no corpo e... Aí também entra a questão das doenças psicossomáticas, então, é exatamente isso? Por isso que algumas doenças que já estão comprovadas sobre isso, um exemplo, gastrite nervosa. Uau. Origem está ligada às emoções. Se você trabalha a emoção ou as emoções que estão envolvidas, porque pode ser uma ou mais, né? Mas pensando na questão de um nó, porque quando você começa... Sabe quando você tem a vovó que... Não é só vovó, tem tantos jovens, eu queria aprender, né, Fazer gente? o tricô, é isso que você está falando? Tem muitos Parabéns! Tem muitos homens com habilidade muito aprimorada, e tem muitos que até vivem profissionalmente, né, através dessa arte, porque é uma arte, né, Ana Paula? E eu sou fã e eu dou parabéns, porque quem desenvolve o artesanato, eu sou apaixonada por artesanato, tem a criatividade, mas, além disso, existe uma disciplina. Uau. Né? E pensando nessa questão do novelo, que a gente esteve lembrando, né, a gente precisa pensar que, às vezes, acontece de ficar um nó ali. Pega, você está fazendo, de repente, gera um nó
ali, não fica? Sim. Ou não precisa ser um novelo, um barbante ou qualquer outra coisa. E pensando sobre o desconforto, pode acontecer nós, ao longo da vida, coisinhas que ficaram ali, ali, e ao longo do tempo vai formando aquela bola grande com nós, que depois você não consegue resolver inconscientemente, sozinho. E com isso o seu corpo vai explodindo, vai reagindo de outras formas. É a irritabilidade, é o desconforto. Então, quando a gente começa a desatar esse nó, ou seja, a emoção, o que está ligado, começa a se abrir. E o cérebro ele começa também a liberar coisas novas. Por isso que é mencionado sobre a neuroplasticidade. Então, com base, a gente vai reconhecendo o que está acontecendo e de onde veio e por quê, a gente vai se abrindo e vai vindo uma nova sinapses. Novas sinapses vão produzir os hormônios de bem-estar. Vem a alegria, por isso que da tristeza em excesso pode vir a alegria, pode vir a esperança, começar um novo movimento. Então, é necessário olhar para dentro, porque ao olhar para dentro, nós conseguimos reaprender a viver e a desatar esses nós que nos ferem. E durante a raiva, tudo isso que eu estou falando, a raiva ela fica é como um nó que está ligado às outras coisas. E só que tem pessoas que retêm, gera problema. Tem pessoas que colocam para fora em excesso. Esse gera um problema também com ações de violência, né? Que hoje a pandemia causou um outro problema. Exatamente. A gente sabe disso da violência feminina, a violência não só... Hoje é triste de falar, mas tem mulheres que batem os homens. Sim, a violência no trânsito, né, Ana? Como a gente está vendo, desencadeou nesse período de pandemia, muitas pessoas que, na verdade, estão descobrindo coisas dentro de si, né, dentro desse processo de vivência diária aí, com o próprio trauma em si que gerou a pandemia, e não está sabendo o que fazer com isso. E aí reage para fora. Uau! Para fora. Eu não sei quanto a você, mas eu estou apaixonada pelo tema e estou aqui, com certeza, crescendo, né, com essa fala. E que bom termos, né, a Ana conosco para nos ajudar a entender um pouquinho mais esses processos, né? Entender um pouquinho mais o que acontece dentro de nós para que possamos buscar uma cura, né, Ana Paula? Nós precisamos fazer esse caminho, né? Sim, e quando a gente... É o excesso, gente, é o excesso. O que está acontecendo agora é o excesso das reações. Então, eu falo uma coisa para você e eu tento explicar de uma forma, mas para você vai reagir de outra forma. O som da minha voz pode trazer um desconforto ou não para você. Então, tudo isso é o excesso, porque eu estou em um desconforto, daí o meio, as situações só vão reforçando e venha para fora com violência ou até mesmo os vícios. Então, isso que está acontecendo, a gente precisa olhar para dentro, retirar isso. E como a gente retira esse desconforto? Primeiro, tendo a consciência do que está acontecendo. Ok, eu acho que você agora está no ponto extremamente importante. Nós percebemos que temos essas deficiências, que precisamos encontrar conosco mesmo, o autoconhecimento, mas, de repente, começamos a descobrir algumas coisas em nós. E agora? O que nós vamos fazer com isso? O que eu faço? Que também podemos nos perder nesse momento. Quando nós nos frustramos conosco mesmo. Puxa, mas eu tenho isso, eu tenho esse sentimento, eu tenho esse sentimento de ódio dentro de mim, eu tenho esse sentimento de inveja. Quando eu encontro esses sentimentos, eu tenho esse encontro com o meu interior, o que eu preciso fazer agora, Ana Paula? Como é que eu vou trabalhar isso? Que eu acho que é esse ponto que você vai nos ajudar bastante agora. O que fazermos com isso? Então, exercícios de autoconhecimento. Um exemplo. Escrever, a escrita é terapêutica, mas você também precisa, antes de escrever, você precisa conscientizar disso. As coisas andam juntas. Então, o que eu estou sentindo? Essa situação causou. Expresse o que eu estou sentindo. Quais são os pensamentos? E vocês, eu estou sentindo raiva, tristeza e tal. Puxa, como que você sente o seu corpo?
Ai, eu fico mais agitada. Meu coração, a minha cabeça, eu começo a ter uma reação. Tá, como eu posso resolver este problema? Sabe, trabalhando com esse mecanismo de compreensão. Você é uma das formas. E eu posso fazer isso sozinha, eu, em casa? Algum, Ou eu preciso buscar uma ajuda específica, especializada para isso? as duas coisas. Ok. Porque, assim, o excesso, a violência é um excesso. Sim. Então, as pessoas não estão sabendo reagir. Então, é necessário reaprender, tem uma dificuldade. Então, é necessário a raiva, ou está vindo pela comunicação, é necessário reaprender a comunicar-se. Comunicação assertiva. Uma dica importante, sempre colocar os pontos positivos numa situação, inicia com os pontos positivos, verbalize o problema, porque as dores estão ligadas a negação do negativo. O viver existe as coisas boas, no viver existem as ações positivas, como também. As negativas, né? Então, a gente precisa expressar o desconforto. O desconforto. E terminar com possibilidades. Ah, Ana, eu não consigo colocar isso em prática. É treino. E esse treino essa dificuldade vem de alguma parte sua que está ligada a alguma dor. Outra coisa, nós precisamos, as dores, essas questões todas que nós mencionamos até aqui, está ligada à nossa história de vida. Antes de você ter a idade, hoje eu tenho a minha idade atual. Mas, para eu chegar aqui... Teve uma construção, né? Então, eu não posso negar a minha história. Então, às vezes, são os resíduos lá do meu passado que estão atingindo hoje ainda, que são expressas através de algumas reações. Então, algumas coisas eu posso ter dificuldade de olhar sozinha, por isso que precisa de ajuda de uma psicoterapia. Okay. E a outra coisa que nós precisamos também mudar alguns hábitos. Alimentação, eu não sou nutricionista, mas a gente sabe que o açúcar em excesso aumenta a ansiedade. Contribui para o aumento de ansiedade. E, nesse tempo, as pessoas estão consumindo mais coisas com açúcar. Por sua vez, mais ansiosas, né? Então, busque auxílio de uma ajuda de um profissional da área para auxiliar, porque a alimentação também pode influenciar nas emoções. Outra coisa, a atividade física. Gente, esse inverno mudou para mim e para todo mundo. Meu Deus, é muito difícil fazer atividade física. A pandemia, algumas pessoas não frequentam ambientes. Impossibilitou o acesso, né, nas academias, principalmente, né? Sim, hoje tem academias que são abertas e com todos os cuidados, mas ainda existe um medo. E, neste tempo de pandemia, o medo aumentou. E o medo faz parte. O medo é uma proteção, ele nos alerta, mas a questão do excesso que gera o pavor, o aumento do pânico, né? E esse medo se torna, então, patológico, né? Que seria uma síndrome do pânico, né? Além disso, pode causar outras coisas, como está ligado à depressão e outros problemas de transtornos, que pode até refletir sobre o corpo. Então, a gente precisa entender isso. Por que eu estou sentindo medo? Aquele exercício básico. Estou sentindo por quê dessa situação? Que sentimentos? Da onde? E é por isso que é importante de ajuda de um profissional. Porque quando eu estou dentro de um problema, eu não consigo olhar para outras formas. Não tem uma percepção, né, exata do que está. Normalmente, nós precisamos nos afastar um pouco para poder enxergar o todo, né? Eu acho que a gente tem um exemplo bem atual agora, essa atleta americana, né, que desistiu, né, nas Olimpíadas de continuar, né, com seus exercícios, e ela alegou a questão de estar tendo necessidade de olhar para a sua saúde mental. Eu até comentei, né, com o Antônio, meu esposo, falei, olha, não sei o que foi mais corajoso nela, se foi interromper, né, a continuidade, né, da competição para ela, ou se foi assumir essa necessidade de um olhar, de um cuidado para a sua saúde mental. Eu acho que temos muitos tabus também, né, Ana Paula?
Existem muitas barreiras, as pessoas... Ainda tem gente que acha que psicólogo é para louco. Né? Então, eu acho que essas barreiras precisam ser desconstruídas. Nós precisamos enxergar, né, essa nossa necessidade tricotômica, vamos assim colocar. Ou seja, eu tenho uma necessidade de desenvolvimento da minha espiritualidade, porque eu sou um espírito. Então, eu preciso cuidar da minha questão espiritual. Mas eu também tenho uma necessidade psicológica, da minha psique, da minha alma. Então, para isso, eu preciso buscar, né, os profissionais da área, né, o psicólogo, o psiquiatra, né, os terapeutas, né, um psicanalista. E também tem as minhas necessidades físicas, né, corpóreas, orgânicas, né, para as quais tem os profissionais na área que também vão me ajudar. Então, eu acredito que, para que eu possa realmente ir profundo em Deus, eu preciso entender essa dimensão, né, do ser, espírito, alma e corpo, e buscar esses recursos, né, Ana? Buscar essa ajuda, que eu acho que é o que a gente está colocando aqui, o que a Ana Paula está colocando, que haverão momentos que eu posso trabalhar sozinha, né? Dependendo da minha vivência, dependendo da minha construção, né, do ser, eu vou conseguir trabalhar sozinha alguns sentimentos, algumas emoções que não são saudáveis, que eu estou percebendo em mim. Mas haverão momentos que eu preciso buscar um auxílio, eu preciso buscar um recurso, porque precisa aplicar técnicas, que foi isso que você colocou para nós aqui, algumas técnicas, né, para que eu possa saber o que fazer com esses sentimentos. Bem, uma das coisas que é a questão do autoconhecimento, que é muito importante, é reconhecer que nós precisamos de ajuda. Ninguém vive sozinho, desde o nascer. Você está viva por quê? Foi um encontro de duas pessoas que, no momento, uau, houve uma liberação de um esperma que atingiu um óvulo e você nasceu. Ou seja, é fruto do relacionar. Dentro do útero, você está se relacionando com a mãe. E detalhe, né? Você também, hoje a ciência comprova que lá no útero as crianças já conseguem ouvir o ambiente, né? Externa. Então, algumas pessoas, alguns cientistas mencionam que a gente precisa cuidar com aquilo que nós conversamos com uma mulher gestando. Por quê? Se você vai ficar falando só de violência, a criança também vai assimilando. Então, é uma forma de cuidado, conforme esses autores. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu quero comprovar a você que nós precisamos relacionar com o outro. E há momentos das nossas vidas que a gente pode, sim, aprender alguns hábitos e praticar. Mas, às vezes, nós precisamos do outro para nos ajudar a reaprender coisas novas. Um conselho é muito importante. E dentro da psicoterapia, nós vamos trabalhar nesse sentido de ajudar. Não será conselhos. Nosso objetivo é ajudar a você a redescobrir quem é você. Porque a gente está ali para ajudar. Nós não podemos dar resposta, porque há uma essência dentro de você. Você é único, a forma de falar, o seu cabelo, a sua pele, a sua singularidade de quem é você. Só que sim, e com o trabalho psicoterápico, diante do respeito da sua singularidade, nós vamos te ajudar a você crescer, a pensar numa flor que está se abrindo, a ajudar a você se abrir, a desenvolver o potencial. Porque quando nós negamos o autocuidado com as nossas emoções, as pessoas ficam andando... Sabe quando você fica andando em círculo? Ou as pessoas, que a gente falou muito da questão da violência, uma pessoa que age com violência, seja na forma de comunicar, ela faz com que as pessoas se afastam dela. Elas se sentem sozinhas. E elas podem ir para outras formas de escape. Drogas, álcool. Gente, hoje é um outro problema que está acontecendo, que é uma forma de esconder aquilo que sente. Então, nós precisamos ser autênticos de reconhecer que precisamos de ajuda. E cada vez que alguém nega-se esse autocuidado, ela vai morrendo. E eu falo aqui por experiência, né? Quando a gente quer estar num ambiente tornando muito formalzinho, esquecendo a sua essência, dá problema. Dá problema.
E eu vejo assim que as nossas histórias são importantes, mas hoje a gente não pode culpar ninguém. Nós precisamos ser responsáveis de acolher as partes da nossa história para a gente prosseguir. Por quê? Né? A gente tem, até chegar aonde nós chegamos, né, temos muitas conquistas. Se eu perguntar agora para você, puxa, olhando até o presente momento, pense nas coisas que você superou, dos problemas que você já superou até o momento. Né? Foram muitas situações que você superou para chegar até aqui. Também vamos pensar nas suas conquistas. Não é? Olha só de falar, você não vai ouvindo isso, não está gerando mais sensação? Ou seja, existe coisas boas dentro de você, mas dentro de você também existem resíduos das coisas que que causaram danos na sua história de vida. Um exemplo, uma casa. Nós limpamos a casa. Tem a casa limpa ali. Parará. Só que você tira todos os dias os móveis do lugar. E então, ao longo do tempo, vai ficando vários resíduos, vai aumentando aquele pó. Ou seja, dentro de nós, nas nossas histórias, às vezes ficaram aqueles resíduos e que vão formando aqueles nozinhos pequenininhos, pequenininhos. E que, de repente, do momento quando a gente menos espera, explode. Então, é uma forma do corpo reagir. Então, quando nós começamos a olhar para essas partes nossas, não negando a nossa história, mas acolhendo, puxa, ainda ficou esse resíduo. E na questão da espiritualidade, a espiritualidade é muito importante para o nosso desenvolvimento. Nós não podemos também negar a espiritualidade. Nós somos trinos. Nós somos trinos. Só que tudo que é em excesso é o ruim. Então, às vezes, é o excesso do autoconhecimento, mas você nega a outra parte. Você consegue cuidar de toda a parte, mas esquece da parte física, né? De cuidar do seu corpo. Então, o que acontece? Nós precisamos tirar, sabe... A palavra ideal talvez não seja a máscara, mas tirar, realmente talvez seja a máscara a palavra ideal. Do dizer que a gente tem que fazer tudo e só reconhecer uma área. Nós temos várias partes e que nós precisamos de cuidado e equilíbrio para cada uma delas. E reconhecer, como você mencionou da atleta, eu vejo que um ponto que eu quero destacar, existem outras coisas, mas assim, é o reconhecer que nós precisamos de ajuda, é uma dádiva. Porque quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda, nós vamos conseguir sermos lapidados. Aí é possível, fica mais fácil. Porque daí você é vulnerável também. E uma das coisas que aconteceu muito é que a gente foi andando, eu falo, a humanidade. Nesse contexto, a humanidade cresceu, conquistou, mas ela deixou de olhar para dentro. Ela sonhou, realizou, conquistou, mas ela deixou de florescer sobre pequenos detalhes, né? Detalhes de estar perto de alguém, de ouvir. Você não gosta de receber um abraço? Então, são detalhes tão pequenos e, às vezes, foi mencionado das crianças com ansiedade, né? O adulto com ansiedade, mas quantos adultos, né, que antes da pandemia estavam num ativismo tão grande que não tinha tempo para dar um abraço na criança ou para dizer, eu amo você, eu estou com você. E a sensação que hoje eu tenho, que com a pandemia, ela tirou isso assim, eu estou com você. Olha aqui nos meus olhos, eu estou com você. Ou seja, a gente tirou no sentido, não é que retirou, ela reforçou essa solitude que as pessoas têm. Só que agora a gente tem que retomar dizendo ao contrário, eu estou com você, reaprender religar-se aqui. Eu estou com você, eu estou na sua caminhada, eu te respeito. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui com você para te ajudar a reencontrar-se quem é você. Eu tinha até anotado, não adianta anotar as coisas, né? Que eu coloquei assim, vamos começar assim, pensar assim.
Mas uma das coisas assim que eu não posso negar é os benefícios de a gente olhar para dentro. Porque quando a gente começa a olhar para dentro e mostrar as nossas vulnerabilidades, traz alívio, traz paz, traz a potência. Ou melhor, traz não, ela contribui para o desenvolvimento da singularidade, da potência quem você é. Igual agora, a pessoa quer, eu quero isso, eu quero levantar e falar e dizer a todos que eu gosto disso. Chega, quantas pessoas fizeram coisa porque o outro falou? Ou quantas pessoas que apresentam dificuldade de dizer não? Por quê? Isso é falta de conhecimento. É mais fácil dizer sempre sim do que dizer não. Se você tem problema com isso, atenção. Precisa se conhecer melhor, né? Ana Paula, então há um paradoxo aí, né? Quando você pensa que, puxa, eu não posso agora começar a expor a minha fragilidade, eu não posso começar a expor quem realmente, né, eu encontrei dentro de mim. Quando a gente pensa nisso, talvez a gente pode pensar, puxa, eu vou me tornar fraco, frágil. Mas é o contrário, né? É exatamente o contrário. Quando eu consigo alcançar esse nível, quando eu consigo enxergar dentro de mim esses pontos, né, que precisam ser trabalhados, aprimorados, sarados, né, tratados, e eu consigo colocar isso para fora, buscando a ajuda de alguém. Acho que você falou em algo muito importante, que é com relação à questão da necessidade que nós temos por sermos seres relacionais. Nós vemos isso em Deus, nós vemos isso na própria Trindade, né? Deus, na sua plenitude, ele trabalha, né, e se apresenta à humanidade como um Deus trino, um Deus Pai Criador, um Deus Filho resgatador, né, e um Deus Espírito Santo, aquele que é, né, o mantenedor, né, aquele que fica chocando tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então, é claro que isso também nos faz falta. Então, quando eu consigo me encontrar e consigo buscar um recurso e me expor para alguém, na verdade, eu não estou ficando fraco, débil, frágil, não. Na verdade, eu estou me colocando agora com uma força até mesmo exponencial, né? Porque eu vou conseguir vencer, talvez, aquilo que estava me destruindo, né? Me limitando até então. Eu acho que essa observação é muito importante, até para desafiar você a realmente buscar nesse profundo em Deus, ou seja, nessa relação com Deus, passar por si próprio, se conhecer, se permitir esse autoconhecimento. Ou buscando um recurso, uma ajuda, buscando alguém que possa te ajudar nesse caminho, mas realmente tirarmos essas máscaras, né, como a Ana colocou, arrancarmos um pouco essas máscaras, nos permitirmos isso. Para quê? Para a nossa própria felicidade, né, para sermos seres completos, né? Sim, e reforçando isso que você estava falando, pastor, é uma questão que eu recordei. Jesus foi humilde, né, no contexto de pedir o batismo, que fosse através de João. Sim. Ou seja, uma humildade. Ele não precisava. Então, nós precisamos reconhecer que nós precisamos, sim, de ajuda. E é louvável, sim, porque quando nós revelamos as nossas vulnerabilidades, nós nos tornamos fortes e, além disso, nós conseguimos ajudar outras pessoas e amplia o desenvolvimento da espiritualidade. Porque existem barreiras. Se pensarmos aqui, eu estou distante de você, mas vamos pensar que aqui tem uma coluna, várias colunas. Então, as dores fazem com que formam-se colunas de distanciamento. Então, a gente acaba distanciando de nós mesmos. Por isso que, quando eu olho para dentro, eu começo a aprender a ver as pessoas, a vida e as coisas de uma forma diferente. Algumas pessoas me falam assim: Ana Paula, você sempre está sorrindo. Gente, eu gosto de sorrir, mas aí um aluno falou bem assim também: professora, parece que você não tem problemas. Eu falei: calma. Eu tenho os meus problemas, mas uma das coisas que eu não posso abrir mão é do meu autocuidado. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu consigo desenvolver
ações de uma forma a qual eu conquiste o equilíbrio do viver. E consegue romper essas barreiras, né? Essas Sim. colunas começam a cair. Porque eu vou agir com a minha inteligência emocional, eu vou estar com a sabedoria. A ansiedade gera o quê? Desequilíbrio. E quando a gente fica agindo com a ansiedade, a gente fala, as pessoas tentam ser mais formais ou até mesmo elas ficam mais agitadas. E isso faz com que elas não conseguem direcionar. Concentração, né, Ana? A falta de atenção. Foco, né? Então, e aí a perda do foco, do realizar. Então, quando nós conseguimos olhar para dentro, nós vamos quebrando essas barreiras, vai vindo a atenção plena. Uma outra coisa, né, que é muito importante e simples, o corpo fala. E nós negamos muitas vezes o nosso corpo. Então, se você está cansado, descanse. Seu corpo está falando. Uma outra coisa, né? Os olhos têm a sua função. E uma das coisas tão lindas que alegra o meu coração é que a gente precisa estimular o nosso corpo a autocura. Como que a gente faz isso? Exemplos. Quando você está muito nervosa, você não fala, as pessoas não falam assim, conta até 10. Conta até 10. Resolve, às vezes? É muito raro. Porque a pessoa vai pela forma racional. Agora, quando você começa a respirar, fazendo só um movimento, eu estou aqui fazendo isso. Esse movimento do respirar, existem várias técnicas da respiração, ela vai acalmando. Há uma oxigenação do cérebro, né? E naturalmente, não sei se você já fez essa experiência, mas muitas pessoas têm dificuldade com falar em público, né? E dar uma aula, né? Fazer uma explanação, mas sempre sugere-se que a pessoa faça um exercício de respiração, faça ali um alongamento, para que haja uma oxigenação melhor do cérebro, até mesmo para fazer uma prova, fazer algo assim. Isso é muito, muito pertinente. Ana, que conversa gostosa. Eu espero que você, aí em casa, esteja recebendo, né, essas informações que, com tanto carinho, com tanto apreço, a Ana está nos ajudando aqui, e que, de alguma forma, isso possa ser útil para cada um de nós, para que nós possamos realmente ter esse desenvolvimento da nossa espiritualidade, indo cada vez mais profundo em Deus, buscando essa essência, essa plenitude de Cristo em nós, porque somos cristãos, aplicamos Cristo na nossa vida. E, com certeza, o Senhor Jesus quer a nossa felicidade plena, completa. E esses ensinamentos, essas orientações, Ana Paula, com certeza farão a diferença na nossa vida. Infelizmente, né, o nosso tempo, né, já urge, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, o teu conselho final para cada um dos nossos ouvintes nesse momento. Falando assim da respiração, eu vou ensinar um exercício para a gente realizar, né, que você pode praticar. E quando você está muito nervoso ou nervosa, com a respiração adequada que eu vou ensinar, faça esse movimento aqui, ó. Porque aqui é o equilíbrio, a ideia, né? Essa função da responsabilidade. Não é que o corpo tem suas responsabilidades e as suas funções, mas quando a gente ativa a função certa, vai trazendo um alívio. Um alívio. E, gente, não é loucura. É só você tocar aqui, ó. Porque isso aqui vai auxiliar a você. Mas o grande benefício é o resgate do amor, né? Na Bíblia, na palavra, fala muito: o perfeito amor lança fora todo medo. E nós precisamos, o autoconhecimento, ele resgata o amor próprio. Você consegue colocar limites, porque tudo que é em excesso causa problemas. A dificuldade de dizer não está ligada à falta de limites. Quando o autoconhecimento fortalece o seu desenvolvimento no relacionar com o outro, você ser você, mas também
possibilita a você a liberdade para você compreender as coisas espirituais de uma forma diferente. O autoconhecimento, ele também contribui para aproximar vidas, porque você deixa de culpar o outro, cobrar o outro, porque você se auto-perdoa. Então, o amor hoje é a semente que potencializa o viver. Tanto é que quando você faz uma respiração bem adequada, você estimula a ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, e isso expande. Isso expande. E tanto é que existem técnicas, que é a coerência cardíaca, entre outros, que nós aplicamos no dia a dia, nos atendimentos, alguns profissionais, justamente para isso, fortalecer. Então, todas essas ações, eu até... Na Bíblia, né, como é o contexto, fala muito da questão do amor e dos sentimentos, do relacionar, mas nós precisamos, nós seres humanos, colocar no nosso dia a dia a prática do olhar para dentro de nós, para o florescimento da nossa singularidade, e com isso vai potencializando todos esses detalhes, vai aumentando o canal. E eu quero fazer agora... Detalhe, gente, lá no meu site nós temos um blog que eu escrevi. Foi juntamente, tem no blog, tem que eu escrevo com vários profissionais, tem vários artigos explicando passo a passo como você faz, a importância de expressar, tem lá dicas com a culpa, errar é humano, e a gente ir aceitando. E tem uma coisa assim que eu acho que vai contribuir muito, que tem e-books, tem 2 e-books lá, que vão ajudar com exercícios práticos para fortalecer o amor dentro de casa. Ok, fala o endereço, Ana Paula, para nós. Nós vamos colocar depois aqui no Ana, www.anapaula, né? P, que é o de pé, só o P, que é o de porcino, o P de Pellens, psicóloga.com. Então, lá terá exercícios que vão contribuir para você realizar e além de contribuir para você, para seu autoconhecimento, estará auxiliando o outro também. E agora eu vou fazer a respiração, gente, a ideia. É um exercício, hein? Vamos lá. Eu vou deixar aqui. Vocês conseguem me ouvir? Então, como que nós vamos? Um momento assim, gente. Respirando, você vai tocar em você. As mãos. Podem observar que quando você vai tocando aqui, olha, vai movimentando as veias. Ou seja, a ideia é de estimular os hormônios de bem-estar durante as... Então, você vai pegar os 4 dedos, respire fundo, enche. Solta. Enche. Solta. E agora você vai respirando e vai pensando que esse ar vai passando por cada parte da sua cabeça, por cada parte de você. Mas que você vai conduzindo esse ar lá na região do coração. Pense no coração. Se você tem dificuldade, coloca a mão lá no coração, para de bater, e coloca lá a mão no coração. E vai respirando. E faz isso 7 vezes. Já é bastante, 7 vezes. E agora, você vai relaxando. Isso é simples, eu fiz 7, mas você pode fazer 3. Tem outras técnicas de respiração. Mas a ideia é aqui, ó, quando você vai fazendo isso, uma estimulação adequada junto, vai levar trazendo alívio, vai diminuindo a ansiedade e vai liberando a oxigenação, porque entre o coração e o nosso cérebro existe ali um local que produz os hormônios do equilíbrio. Então você estará sendo estimulado, você estará estimulando o seu corpo a se acalmar. Enfim, é isso. Ao invés de contar até 10, vamos fazer o exercício só de parar, né, Ana Paula? Esses segundos, né, de dar esse tempo para nós mesmos já faz uma grande diferença. Nossa gratidão, Ana Paula, por esse tempo, por todos esses
essas, né, orientações, essas dicas, esse conhecimento que você trouxe para nós. Eu tenho certeza que isso será uma ferramenta para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Tá? Nossa gratidão. Gratidão a todos vocês. Aquilo que não ficou claro, vocês podem entrar em contato comigo através das redes sociais. Eu posso explicar atenciosamente. E a ideia é contribuir para o desenvolvimento das pessoas, porque se você conseguir olhar para toda a sua vida, você vai conseguir somar em outra vida, e assim a gente vai formando a corrente do bem. Gratidão. Que ótimo. Nossa gratidão. Então, obrigado você que está conosco. Pegue ali o endereço da Ana Paula nas redes, acompanhe, busque conhecer um pouco mais o tema e que você possa pôr isso tudo em prática, para que você possa realmente ir profundo em Deus e você possa encontrar com a tua essência possa encontrar a essência das pessoas que te cercam, e com certeza nós vamos amar o próximo, nós vamos, né, ter essa última fala da Ana, que falou sobre o amor, que eu achei extremamente importante, né, que o amor é uma semente que potencializa, né, a possibilidade de existir, né, do ser, parafraseando. Vamos usar isso, né, como uma meta na nossa vida, e o amor é Deus, o amor é Jesus. Eu quero abençoar a tua vida neste momento e te agradecer por estar conosco. Fiquem com Deus, até a próxima. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever the wind blows, carried around the open skies. They come, they leave, like you and me, a mist in the breeze, mist in the breeze. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever the wind. Aleluia, glória a Deus por esse tempo de conversa. Eu fui muito abençoado e eu creio que você também foi abençoado por este momento de conversa. Eu quero agradecer a Ana Paula pela presença, também pela pastora Marlene, por estarem compartilhando conosco esses temas tão importantes referentes à nossa vida, à nossa alma, aos nossos sentimentos e emoções. Eu quero lembrar você da nossa programação de amanhã, no sábado e no domingo. No sábado de tarde, às 16 horas, aqui pelo Facebook e no YouTube da CAC. Teremos um momento muito especial, uma contação de história, teremos um momento com o Rubinho, com o Luiz, a Michele. Eu sei que as nossas crianças, e você também que é o adulto grandão aí, vai ser abençoado por este momento. Então não perca amanhã, 16 horas, o tempo com as nossas crianças. E às 20h30 à noite, 8h30 da noite, teremos a sessão com o pastor Murilo Lopes, lá da Novidade de Vida de São Paulo, e no louvor Maranata Sounds, nossos amigos lá de Paranaguá, ministrando louvor e adoração neste tempo especial que teremos. Então, quero convidar você amanhã às 16 de Per Kids e às 20h30 com o pastor Murilo e Maranata Sounds. E no domingo, né, no nosso culto presencial aqui na CAC, teremos a presença do apóstolo Géser Cardoso. É um culto muito especial, com vagas limitadas. Se você vai participar, né, faça o seu credenciamento pelo link.
e você estará conosco aqui louvando e adorando a Deus. Deus abençoe você, uma ótima noite e não se esqueça, Deeper Week, você mais profundo em Deus. I'm done proving things to you. I want my Father for who He is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last. Your love came with conditions, and I had some problems with sin. I waited to bring to attention, cause I knew they'd garner our end. And that's all on me, I'll admit it. Shouldn't have kept it within. I wanted to bring us redemption, but you had moved on like the wind. I'm done proving things to you. I want my Father for who He is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last. I thank you for breaking my heart. I never thought the pain would end. Who knew these atrium scars would make me better in the end? Gazing at ghosts and goblins, thinking that I'm the problem. They have a better chance at finding romance. I guess I don't follow tradition. See, this is all part of His plan. If I were to see the whole picture, I'd probably just laugh at the thing. And I'm stubborn, yeah, I'll admit it. I'm thankful that God knows the end, cause I never know when to quit it till it has been right from my hand. I'm done proving things to you. I want my Father for who He is. I run this race at my own pace. I'm not chasing your silhouette. Yeah, swinging at ghosts and goblins. Leave them with you in the past. Yeah, ringing my soul of your toxins. I knew your love wouldn't last.